A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é com muita alegria que venho mais uma vez à sua presença, nesse momento, para falar de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero também, no final desta mensagem, estar orando por você, estar intercedendo pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Estamos muito felizes de poder já estarmos aqui no mês de setembro, e poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas adversidades, muito desafio, muita oração, muita busca, muito ensino da parte de Deus, e assim o Espírito Santo vai conduzindo cada um de nós. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo nesse momento é porque o Espírito Santo lhe trouxe a ouvir esta mensagem. Você que já está inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado, tem nos acompanhado, tem nos ajudado no vídeo do Mestre, é muito importante a sua presença, a sua audiência, o seu compromisso, e nós contamos sempre com as vossas orações também. Eu já estou aqui com a camiseta da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Assembleia de Deus Canoas Norte, Matriz Niterói, aonde tudo começou, porque mês que vem, em outubro, no início do mês, nós temos o congresso da Escola Bíblica, e é muito bom, é maravilhoso. Eu sou aluno da escola desde que me conheço por gente, né, na Escola Bíblica, e é muito bom, é maravilhoso. Posso dizer que tenho aí quase 50 anos de Escola Bíblica Dominical, né? Vou fazer 51 anos de idade no final do ano, se assim o Senhor Jesus permitir, e a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu estou na Escola Bíblica. Na minha casa era igreja, a igreja era na minha casa, que se fazia culto ao Senhor, e então, desde as brincadeiras de criança, nós brincávamos fazendo culto, um dirigia, um abria o culto, outro ministrava, é muito lindo isso, né? Mas eu quero ler com você uma palavra que nos lembra a importância de buscar o socorro no Senhor, a importância de nós chegarmos aos pés do Senhor Jesus com confiança, com a certeza de que o Senhor nos ouve e que Ele está sempre pronto para nos receber. Essa é a grande certeza que temos. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a adversidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco. Ele está com as suas mãos estendidas, Ele está com os seus ouvidos atentos, e cada um de nós tem as nossas fraquezas, as nossas limitações. A Bíblia diz que Deus olhou do alto os céus e não encontrou nenhum justo sobre a face da terra. Então, meus amados irmãos, o homem que você olha e possa dizer: esse é um valoroso servo de Deus, perfeito em tudo, mesmo assim ainda há alguma falha. Perfeito é Jesus. Por isso que há um perigo muito grande quando as pessoas vêm para Cristo, mas focam no homem. O cair pertence ao homem, mas o levantar pertence ao Senhor. É claro, é lógico que o Senhor busca aquele povo zeloso, humilde, de boas obras, que se desvia do mal e de tudo que tem aparência do mal. Isso nós vamos aprendendo com Jesus, aprendendo com os discípulos, e cada um vai nos trazendo um ensinamento da parte do Senhor, sempre apontando para o Salvador, que é Jesus, sempre apontando para que nós busquemos a segurança no Altíssimo. E aqui nós vamos ver no Salmo 86, Davi, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua luta, na sua adversidade, na sua necessidade, ele busca o Senhor. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma inquietação, eu te digo nessa hora, sem erro nenhum, busque Jesus, sem medo de errar, busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Batei, batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e é nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos sentimos tão só, nos sentimos tão pequenos. Parece que a luta, o problema, a dificuldade é tão grande, mas o choro pode durar uma noite e o sorriso vem ao amanhecer. Ou seja, pode que densas trevas te alcançam, densas trevas podem querer sufocar a tua fé, podem querer roubar a tua paz,
tirar você da presença do Senhor. Mas a Bíblia ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fica firme, busca o Senhor, continue clamando, continue aos pés do Senhor Jesus. Há um tempo atrás, lembro de uma situação de um irmão que ele vinha passando por uma prova terrível, uma luta ferrenha, e nós ministrávamos e íamos na sua residência, conversávamos e orávamos, e dizia: irmão, fica firme no Senhor, faz um propósito com o Senhor, de estar aos pés do Senhor, conta para Ele tudo aquilo que você tem passado, abre o teu coração, rasga a tua alma na presença de Jesus. E agora, graças a Deus, a luta passou, a tribulação passou, ele já canta o cântico da vitória. Deus fez grandes coisas na vida desse irmão, e ele faz na sua vida, ele faz na minha vida. Poderíamos aqui ficar horas e horas contando grandes testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito por nós, mas o foco nessa noite é que você aporte a tua fé, a tua necessidade aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. É Ele que vai te responder, é Ele que vai te socorrer, é Ele que vai te erguer, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai fazer a obra, a diferença na sua vida. E no Salmo 86 diz assim, Salmo de uma oração de Davi, Salmo de número 86: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundantemente em benignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamei a ti, porquanto me respondestes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, glorificarão o teu nome, porque tu és o grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os teus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande benignidade e verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Aqui Davi rasga o coração e a alma diante do Senhor. Esta é a oração que ele faz. E meus amados, o mês de setembro, aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, principalmente na nossa cidade de Canoas, nós lembramos, meus irmãos queridos, o dia do gaúcho, 20 de setembro. E nós vamos estar orando também pelo nosso Rio Grande do Sul, para que Deus continue abençoando o nosso Rio Grande do Sul, continue salvando, libertando, dando sabedoria àqueles que presidem sobre esse estado, àqueles que governam e administram as cidades, para que Deus dê temor, dê sabedoria, dê saúde, e para que, meus irmãos queridos, nós tenhamos prosperidade de todas as formas. Nós cristãos sabemos que a prosperidade começa com a salvação, com o perdão dos nossos pecados. Como Davi nos ensina aqui nesta oração, é o Senhor que nos livra da sepultura, é Ele que nos livra da morte. Quando tombarmos nesta terra, nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, na verdade, não morrem, mas eles dormem no Senhor, eles passam a estar na presença do Senhor, no paraíso.
no descanso eterno. Até, meus irmãos queridos, nós sabemos que aguardamos o arrebatamento da igreja. Jesus não veio, mas ele veio nos buscar. E quantos, quem sabe, não passarão pela morte, mas serão arrebatados. Enfim, mas se nós esperássemos algo do Senhor só nesta vida, o apóstolo São Paulo nos ensina que não haveria por que nós ser zelosos, humildes, ter boas obras e nos desviar do mal. Não teria por que nós deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nos convencendo do pecado e do juízo, nos levando ao arrependimento. Mas quando damos liberdade ao Espírito Santo, é porque cremos que temos uma redenção, uma eternidade ao lado do Senhor Jesus, e vale a pena você levar uma vida de renúncia, vale a pena você levar uma vida na presença do Senhor. Dias, meus irmãos, após dia, nós ouvimos falar do amor de Jesus, ouvimos falar da importância de depositar no Senhor a nossa confiança, depositar no Senhor a nossa fé. A nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Quantas vezes, meus irmãos queridos, nós como seres humanos, falhos que somos, alguém pode estar chorando por dentro, alguém pode estar angustiado no seu interior, no seu íntimo, mas ele está sorridente, ele está alegre, ele não maltrata os seus irmãos, ele não é estúpido, ele tem mansidão. Por quê? Porque ele tem o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Veja que Jesus, ele estava angustiado, ele estava recebendo a carga dos nossos pecados. A opressão vinha sobre o Senhor Jesus quando ele palmilhou a face da terra, e quando ele está no Getsemane, nos últimos momentos, ainda antes de se entregar por nós na cruz do Calvário, nas últimas horas, ele está orando ali com seus discípulos. Daqui a pouco ele se vê sozinho em oração, e daqui a pouco ele está tão angustiado que ele chora, e até lágrimas de sangue começam a molhar o rosto do nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre. Ele está sendo esmagado, está sendo moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, porque a fragilidade humana, meus irmãos queridos, leva o homem a passos largos para longe de Deus, para o pecado, para a transgressão, para a iniquidade. Mas Jesus estava nos resgatando de volta. E, meus amados irmãos, que possamos, assim como Davi andou errante, mas acertou o passo, e a oração da fé é que nos alimenta, é que nos fortalece. Estar aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com Ele, recebendo as bênçãos da mão dEle, comendo aquilo que o Senhor tem nos entregado, que é a sua palavra, para alimentar o nosso espírito, para dar saúde para a nossa carne, para dar sabedoria para nós, meus irmãos queridos, e que possamos ser sensíveis à voz e à presença do Espírito Santo, porque o Senhor fala, o Senhor nos dirige. Lembra lá de Saulo de Tarso, o apóstolo São Paulo, após ser transformado, um certo dia ele chegou a dizer que para algum lugar onde ele estava determinado a ir, ele acabou não indo, foi impedido pelo Espírito Santo, porque ainda não era o momento que Deus tinha preparado para ele ir. Mas depois ele vai, e Deus abençoa, e Deus é com ele. Então, meus amados, que possamos estar no centro da vontade do Senhor. Não é fácil. As lutas, as dificuldades, as adversidades, elas fazem parte da vida, mas eu tenho certeza de uma coisa: põe a tua confiança no Senhor. Esse mesmo salmista, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério, te dê paz aonde você está, entre a sua vizinhança, entre os seus familiares, amigos. Que Deus lhe dê paz. Os homens gostam de fazer guerras, os homens gostam de espalhar em vez de ajuntar, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra extraordinária através da tua vida, e o Senhor ainda vai usar você para ganhar muitas almas para Ele, para você juntar, para você conduzi-los a Cristo, através do teu testemunho, do teu caráter, da mente de Cristo na tua vida. Deus vai fazer grandes obras, grandes coisas através de você. Seja templo do Espírito Santo, leve a presença do Senhor para onde você for, e nunca esqueça de fazer o que Davi fez: rasgar o coração na presença de Deus, deixar o Espírito Santo trazer o arrependimento e deixar Deus falar através de você. Ore, ore,
ore uma vez mais, aleluia, e Deus falará contigo. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através dos nossos irmãos. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco, meus irmãos queridos, de diversas formas, e Ele fala porque Ele está vivo. E, meus amados, Ele pagou o preço, sim. Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa necessidade. Ele conhece, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele conhece a nossa fraqueza, e está sempre disposto a nos buscar, pois Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é Jesus. E agora eu quero orar com você, por tudo isso que falamos, e pelo nosso estado, e pela nossa cidade. Quero orar por você, pela sua igreja, quero orar pela sua família. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus, continuamos na tua presença, Senhor, nesta hora, assim como Davi, Pai, se prostrou diante de ti, Pai, assim como o apóstolo São Paulo se prostrou diante de ti, assim, Senhor Jesus Cristo, como tu deixou o exemplo, o maior exemplo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se colocou em oração, intercedendo pela minha alma, intercedendo pela minha causa, intercedendo pela minha vida, intercedendo, Senhor, por esses que nos ouvem. Ó Senhor Jesus Cristo, tu morreu pelo mundo que estava perdido, para que todo aquele que crer, Senhor Jesus Cristo, se arrepender e confessar e deixar os seus pecados, possam ser religados com Deus. E agora eu oro, Senhor, por esses que estão inscritos nesse canal, pela vida desses servos teus, desses filhos, Pai, dessas pessoas, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, pelas suas famílias, pelos seus lares, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda todo o mal sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses jovens, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Abençoa, capacita, enche com o teu Espírito Santo, ó Deus glorioso da sabedoria. Também, Senhor, nós oramos, Senhor, Deus glorioso, Deus amado, nesse 20 de setembro, Senhor, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Deus glorioso, que tu tem falado, tu tem alertado, ó Senhor, de diversas formas, Senhor Jesus Cristo, cada cidade, Senhor, desse estado, Pai, abençoa, dá, Senhor, sabedoria para aqueles que administram, dá saúde, Senhor, dirige na presença do teu Espírito Santo, repreende os males, Senhor, repreende, Senhor, todos os males, Pai, que tem, ó Deus querido, trazido sofrimento para as vidas. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, Senhor. Deus glorioso, o estado do Rio Grande do Sul é teu, Senhor, as cidades que compõem esse estado são tuas, Pai, o Brasil é teu, Senhor, a América do Sul é tua. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos por sempre nos ouvir. Amém. Que Deus abençoe a todos com as mais ricas bênçãos dos céus, e até a próxima mensagem, se o Senhor Jesus nos permitir. Esteja pronto, não vai dar tempo de se aprontar, esteja pronto. Jesus Cristo ainda não veio, mas Ele vem. Nós aguardamos Jesus ainda. Amém. Um grande abraço a todos do tamanho do Rio Grande. Amém.